Quando os fãs falam sobre os seres mais poderosos de Overlord, alguns nomes aparecem imediatamente. Ainzo Algon, Rubedo, os Dragon Lords, talvez até os antigos jogadores de Yggdrasil. Mas existe uma figura que permanece envolta em mistério até hoje. Uma entidade tão importante que pode ter mudado o destino de todo o novo mundo. O Dragon Emperor. E existe uma pergunta que continua intrigando os fãs há anos. Ele realmente morreu? Ou ainda está vivo observando os acontecimentos nas sombras? Para responder essa pergunta, precisamos voltar milhares de anos no passado. Muito antes da chegada de Ainz. Muito antes da fundação dos reinos atuais. Muito antes mesmo dos eventos conhecidos pela maioria dos habitantes do Novo Mundo. Naquela época, os verdadeiros governantes do mundo eram os Dragon Lords. Seres capazes de utilizar a Wild Magic. Uma forma de magia extremamente poderosa que existia antes da chegada dos jogadores de Yggdrasil. E entre todos eles existia uma figura que se destacava acima das demais. O Dragon Emperor. Embora as informações sobre ele sejam extremamente limitadas, vários indícios apontam que ele ocupava uma posição superior até mesmo entre os Dragon Lords mais poderosos. Mas seu legado não está relacionado apenas ao poder. Está relacionado ao maior evento da história do mundo. A chegada dos itens e jogadores de Yggdrasil. Segundo uma das teorias mais aceitas pelos fãs e sustentada por diversas pistas presentes nas light novels, foi o próprio Dragon Emperor quem provocou esse fenômeno. Acredita-se que ele tentou trazer para seu mundo artefatos extremamente poderosos. Os World Items. Objetos capazes de alterar as próprias regras da realidade. Mas algo deu errado. Ou talvez tenha funcionado bem demais. Porque os World Itens não vieram sozinhos. Junto deles chegaram jogadores, guildas, NPCs, tecnologias, magias e conhecimentos que transformaram completamente o novo mundo. Se essa teoria estiver correta, o Dragon Emperor seria indiretamente responsável por praticamente todos os grandes eventos que moldaram a história moderna de Overlord. Mas o que aconteceu com ele depois disso? E é aqui que o mistério começa. Curiosamente, nenhuma fonte conhecida confirma claramente sua morte. Em uma obra tão detalhada quanto Overlord, isso chama atenção. Personagens importantes costumam receber explicações claras sobre seu destino. Com o Dragon Emperor acontece exatamente o contrário. Existem referências ao seu passado, ao seu poder, à sua influência, mas quase nada sobre seu fim. Isso abriu espaço para inúmeras teorias. Uma das mais populares sugere que ele morreu há muito tempo, talvez como consequência do próprio ritual que trouxe os World Itens, talvez durante conflitos contra outros Dragon Lords, ou até mesmo devido aos efeitos da Wild Magic. Essa hipótese faz sentido. Afinal, milhares de anos se passaram desde aquela época. Mesmo para padrões dracônicos, trata-se de um período gigantesco. Mas existe outro lado da discussão. Os Dragon Lords não são criaturas comuns, especialmente aqueles ligados à Wild Magic. Diversos deles demonstram habilidades capazes de desafiar conceitos normais de vida e morte. Além disso, Overlord já apresentou personagens que sobreviveram por períodos absurdamente longos. Portanto, a simples passagem do tempo não é uma prova definitiva. Outro detalhe interessante envolve Platinum Dragon Lord, um dos seres mais poderosos ainda ativos no Novo Mundo. Em alguns momentos, ele demonstra possuir conhecimento incomum sobre eventos extremamente antigos. Conhecimento que parece estar ligado diretamente ao legado do Dragon Emperor. Isso levou parte da comunidade a especular que certas informações importantes continuam sendo ocultadas. E talvez exista um motivo para isso. Afinal, se o Dragon Emperor ainda estiver vivo, sua existência teria implicações enormes. Primeiro, porque ele provavelmente possuiria conhecimento sobre os World Itens. Segundo, porque entenderia a verdadeira origem dos jogadores. Terceiro, porque poderia representar uma ameaça comparável ou até superior à maioria das forças conhecidas atualmente. E isso inclui vários dos personagens mais poderosos apresentados na obra. Mas existe uma questão ainda mais intrigante. Como ele reagiria à presença de Ainz? Se realmente foi responsável pela chegada dos jogadores ao Novo Mundo, então Ainz seria, de certa forma, consequência direta de suas ações. Um encontro entre os dois poderia revelar segredos que permanecem ocultos desde o início da série. Segredos sobre Yggdrasil, sobre os World Itens, sobre os Dragon Lords, e sobre a própria história do mundo. Por outro lado, também existe a possibilidade de que sua ausência seja intencional. Talvez o autor esteja preservando o mistério justamente porque o Dragon Emperor nunca retornará à narrativa. Nesse cenário, sua função seria apenas explicar eventos antigos e servir como peça fundamental da construção do universo. Mas mesmo assim, o fato de sua morte jamais ter sido confirmada continua alimentando discussões entre os fãs. Porque em Overlord, personagens importantes raramente desaparecem sem deixar respostas. Principalmente quando possuem ligação direta com os maiores mistérios da obra.
Então, o Dragon Emperor ainda está vivo? No momento, não existe uma resposta definitiva. As light novels não confirmaram sua morte, mas também não apresentaram provas concretas de sua sobrevivência. O que existe são pistas, teorias, referências espalhadas pela história, e um enorme vazio de informações sobre uma das figuras mais importantes de todo o universo de Overlord. Talvez ele tenha morrido há milhares de anos. Talvez esteja escondido observando o mundo que ajudou a transformar. Ou talvez sua verdadeira história seja muito diferente de tudo o que os fãs imaginam. E você? Acredita que o Dragon Emperor ainda está vivo? Ou acha que ele desapareceu há muito tempo? Deixe sua teoria nos comentários. E se inscreva no canal, porque ainda existem muitos mistérios em Overlord que podem mudar completamente a forma como entendemos o novo mundo.